Ora então, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao ciclo de webinars da Essência do Ambiente. Este webinar marca o regresso do nosso ciclo de webinars. Vou só fazer uma pequena contextualização, que é direcionada aos novos participantes. O nosso ciclo de webinars integra uma série de eventos técnicos com o intuito de promover a reflexão sobre temas focados tanto na sustentabilidade como no impacto direto na vida das empresas e também das instituições. E contou com a participação de especialistas do setor, parceiros da Essência do Ambiente, que compõem a rede de profissionais que dão suporte aos nossos serviços e também projetos. Posto isto, para garantirmos o fluxo contínuo da sessão, peço por favor que ativem as câmaras e desativem os microfones e saliento também que este webinar está a ser gravado e posteriormente vai ser disponibilizado a todos os inscritos. A sessão está agendada para aproximadamente 30 minutos e no final iremos reservar um momento para responder às questões que nos forem surgindo, que também podem ser colocadas diretamente no nosso chat, no decorrer deste webinar, e depois fazemos então este debate. A sessão de hoje conta com a presença de Vítor Poças, presidente da AIMP, Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal, que está connosco para abordarmos os roteiros da descarbonização, ferramentas para transformar o setor industrial. Vou fazer só uma pequena contextualização para passar então a palavra. A descarbonização do setor industrial é um dos grandes desafios da próxima década e também uma oportunidade para a inovação e competitividade. Neste webinar, vamos explorar ferramentas e estratégias que ajudam as empresas a definir os seus próprios roteiros de descarbonização, com base em metas realistas e também soluções adaptadas às suas especificidades. Será apresentado neste webinar o projeto Decarud, roteiro para a descarbonização das indústrias de madeira, demonstrando como a colaboração entre entidades permite acelerar a transição energética e posicionar o setor na vanguarda da sustentabilidade. Sem mais demoras, passo então a palavra ao nosso convidado, a quem agradecemos desde já a disponibilidade. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença e também, de uma maneira geral, estar feliz por me quererem ouvir. Espero ser-vos útil e também, de alguma maneira, contribuir para este tema, que é realmente um tema muito atual e que também, de alguma maneira, a todos nos diz respeito. Feito este agradecimento, queria dizer-vos que a indústria de madeira e mobiliário em Portugal, eu também tenho aqui alguma dificuldade em perceber um pouco também do auditório que tenho à minha frente e, portanto, queria fazer aqui uma primeira caracterização. É realmente um setor dos mais importantes da economia portuguesa, porque só a indústria de madeira e imobiliária representa mais de 4,38% do PIB, tem cerca de 17 mil empresas, mais de 82 mil postos de trabalho, exporta mais de 3 mil milhões de euros de exportações anuais e um saldo da balança comercial de mais de 500 milhões de euros. Isto significa que a grandeza digamos, a importância deste setor já por si só justificaria uma preocupação, um desafio, ultrapassar desafios que tivessem a ver com a própria dimensão. Mas o nosso setor vai um bocadinho mais longe. Porquê? Porque o nosso setor, além da sua dimensão, trabalha necessariamente a partir de um recurso natural sustentável, que é a floresta. E essa, sim, é o principal sorvedouro de carbono, quer seja a floresta enquanto material lenhoso na própria, quer seja também a vantagem de, ao cortarmos as árvores e transformarmos as árvores em peças de adorno ou de utilização comum, ser também um sequestro de carbono que vamos fazer nas nossas casas, nos nossos escritórios, nos nossos postos de trabalho, nos nossos postos de lazer, etc. Ou seja, este setor tem aqui dois campos que me parecem fundamentais. Um primeiro é, desde logo, valorizar a floresta. Porquê? Porque ao dar uso ao material lenhoso, à nossa floresta, está a valorizar a floresta. Imaginem que não havia indústria
Então, nós tínhamos uma floresta, salvo outras questões de destruição que agora também existem, que é o caso dos incêndios, tínhamos uma floresta sempre a crescer árvores sem utilidade nenhuma. A partir de determinada altura nem sequestro de carbono fazia, porque as árvores ou não cabiam todas juntas, ou portanto, havia aqui um amontoar que não era passível de utilização. Ora, a indústria é realmente o grande valorizador da nossa floresta. E ao contrário daquilo que diz muita gente, quando nós cortamos uma árvore, nós estamos a fazer uma coisa boa à floresta. Estamos-lhe a dar utilidade e estamos a dar a oportunidade de outras árvores novas nascerem e se renovarem. E, portanto, aquela coisa de cortar árvores é mau, é uma tontaria, porque não faz realmente sentido nenhum. Depois, nós, ao contribuirmos para essa valorização, estamos a contribuir também para estimular o próprio desenvolvimento da floresta e o seu aproveitamento económico, social e ambiental. É preciso ver que nós, em Portugal, existem cerca de 300.000 proprietários florestais. E, portanto, há muitas pessoas no Porto, em Lisboa e nos grandes centros, cujas formaturas nas universidades, os seus casamentos, apartamentos comprados em Lisboa e no Porto, foram comprados com dinheiro, com rendimento oriundo das nossas florestas. E essa floresta deu esse rendimento porque, efetivamente, havia uma indústria que poderia dar uso a essa floresta. E ninguém perdeu, todos ganhamos, porque onde estava aquela floresta, houve a oportunidade de nascer e de crescer uma nova floresta. Portanto, isto é um enquadramento daquilo que eu acho que é, desde logo, a nossa ligação, a nossa conexão entre a indústria e a floresta como forma de valorização, de potenciação e de desenvolvimento da própria floresta. Quando surgiu esta oportunidade de termos uma candidatura ao PRR, nós, desde logo, entendemos que não poderíamos, por estes motivos que eu acabei de dizer, ficar de fora. Mas há mais motivos que irei falar à frente. Mas realmente este, da nossa ligação com a floresta, constituiu o primeiro grande calcanhar de Aquiles para que nós seguíssemos com esta candidatura. Seguimos com a candidatura e ela veio aprovada, então, para criarmos um roteiro de descarbonização para a descarbonização das indústrias de madeira. Em boa hora, nós contratamos entidades que são entidades credíveis, que são entidades que trabalham nesta área, tratam esta área com carinho, mas também com ciência, com sabedoria, com capacidade técnica, portanto, entidades que nos deram essa credibilidade, e nós seguimos juntos, então, nesta caminhada de realização de um diagnóstico daquilo que era o estado da arte da descarbonização no nosso setor em Portugal. E, a partir daí, dessa identificação, começamos, então, a criar aquilo que eram, digamos, conceitos já existentes no mercado, portanto, relativamente a este tema da descarbonização no enquadramento da União Europeia. Van der Leyen, quando tomou posse, definiu que realmente um dos grandes objetivos que tinha para a União Europeia era justamente este setor da digitalização, da descarbonização, da economia circular, da sustentabilidade, portanto, todos estes chavões que realmente se enquadram muito nesta descarbonização. Mas eu queria aqui, também eu próprio, na minha qualidade de gestor, orientar um bocadinho esta minha intervenção para aquilo que eu chamo do uso das palavras e da metodologia que nós damos e das palavras que damos às coisas. Nós, por acaso, abriu um concurso para a descarbonização e nós concorremos à descarbonização. Mas no final do dia, o que é esta descarbonização? Esta descarbonização, parece-me que é o descarbonizar, é muito mais do que descarbonizar.
A descarbonização é, desde logo, eficiência. A descarbonização é, logo, eficiência de processos, eficiência energética, eficiência de concepção, eficiência de dinheiro, de poupança de dinheiro. Olha, já outra palavra que se aplica, poupança, porque quando nós estamos a falar em descarbonizar, estamos a poupar. Imagine que nós estamos a transformar uma empresa que utiliza muita energia fóssil e, de repente, tem possibilidade de utilizar energias renováveis economicamente mais viáveis. Nós estamos a fazer uma descarbonização, estamos a ter uma economia ambiental, mas também estamos a ter uma economia financeira, porque estamos, desde logo, a utilizar um bem economicamente mais rentável. E também assim, também podemos falar na questão da economia social, ou seja, a partir do momento em que nós adotamos comportamentos eticamente e socialmente mais recomendados em termos energéticos e em termos de processos, em termos de materiais, nós estamos seguramente a contribuir para uma sociedade mais forte, mais resiliente, menos poluente, com menos doenças, porque criamos menos poluição, criamos maior sustentabilidade, utilizamos produtos mais naturais ou energias mais naturais, etc. E, portanto, nós estamos aqui a ter realmente estes três vetores da economia social, económica, financeira e ambiental que contribuem justamente e que depois, ao final do dia, a que nós chamamos de descarbonização. E, portanto, o nosso setor, com mais de 17 mil empresas, tem um desafio grande pela frente, que é, desde logo, trabalhar com um material que é sustentável, valoriza um recurso sustentável, mas na sua transformação desse material sustentável, também tem necessidade de utilizar outros recursos e outras fontes que elas sim também são pouco amigas do ambiente, se assim lhe podemos chamar. Quando nós temos um trator na floresta que usa gasóleo ou diesel, portanto, estamos justamente a utilizar uma energia fóssil. Ou quando nós utilizamos, por exemplo, muita madeira virgem e pouca madeira reciclada, e podíamos utilizar mais madeira reciclada, estamos a contribuir pouco para o uso de materiais reciclados. Quando nós temos uma empresa que tem um layout, que é um layout desajustado, ou uma eficiência de produção e de processos e de meios, nós estamos seguramente a utilizar mais recursos que são contrários àquilo que nós queremos para a descarbonização. Portanto, há um conjunto de palavras que se enquadram à volta do fator descarbonização que o nosso setor, em nenhum momento do tempo, poderia ficar fora desta caixa. E o estudo tem corrido muito bem, porque nós, no final desta contenda de diagnóstico, de desenvolvimento, da ciência, do estado da arte, de procura de opções, de debate, de workshops, de um conjunto, digamos, de formas de disseminação desta informação, nós vamos também dar uma oportunidade às empresas, através deste roteiro e da formação à ação, uma oportunidade que considero quase única nesta fase, de poderem, numa primeira fase, serem diagnosticadas, e, portanto, nós fizemos aqui um diagnóstico a cerca de 200 empresas, portanto, que ficam aqui com um diagnóstico do seu estado da arte enquanto, digamos, enquanto empresa enquadrada neste conceito de descarbonização, e, por outro lado, vamos massificar ou tentar standardizar algumas soluções que são, dentro daquelas 200, podemos criar grupos de 20 para energias renováveis, de outros 20 para processos produtivos, de outros 20 para a questão da reciclagem, portanto, da economia circular. Portanto, há um conjunto de temas que podem ser agrupados
e a ciência, que aquela que trabalha connosco, possa dar resposta e encontrar soluções para que cada uma dessas empresas possa melhorar todo esse estado da arte dentro de cada uma das empresas, recorrendo a estas ações de formação-ação. Portanto, eu não tinha dúvidas que a digitalização também já agora, porque há também aqui um tema não só da energia, não só dos processos, não só da reciclagem, mas, por exemplo, o tema da digitalização é importante. E tudo isto entronca como vantagem naqueles 3 pilares que vos disse, na vantagem económica, social e ambiental. E, portanto, as empresas que aderiram a este processo aderiram com convicção e vão ter realmente resultados também, direi, úteis para que economicamente também sejam mais rentáveis. Por outro lado, há outros temas que gravitam à volta deste tema e que são importantes, porque estes temas catapultam, por exemplo, as empresas para uma sensibilidade do EUDR, portanto, deste Regulamento Europeu sobre produtos livres de desflorestação e degradação florestal, mas também, por exemplo, a própria certificação florestal, como seja o PEFC e o FSC. Portanto, nós também estamos aqui a potenciar as empresas para terem práticas que conduzam ou que reduzem o impacto ambiental das suas atividades, ou seja, tenham que recorrer a estes mecanismos de sensibilização para que elas próprias contribuam para esta descarbonização da nossa economia. E, portanto, partindo do pressuposto que estão disponíveis para esta normalização e para esta certificação, irão seguramente elevar os seus padrões de trabalho, de funcionamento, de operação, quer seja na indústria, quer seja na comercialização, quer seja também a montante na floresta. E, portanto, gostava de vos dizer que é com este orgulho e esta necessidade que nós temos de reduzir a nossa pegada de carbono, ter um balanço entre o carbono emitido e absorvido que seja um carbono o mais nulo possível. E eu estou convicto de que se há setor em Portugal que pode dar cartas, que pode ser um exemplo de realmente ser um setor que seja, digamos, contribuinte líquido para esta descarbonização da nossa economia e dos nossos ecossistemas, pois temos aqui justamente à nossa frente as indústrias de madeira e mobiliário. Já vos falei também nas ferramentas, nos workshops, nas ações de formação, nas plataformas de partilha de informação e de apoio a essas redes de empresas para a descarbonização. Portanto, eu gostava que depois todos vós estivessem atentos a toda esta disseminação de informação que nós temos e que vamos ter ao dispor das empresas para que todos estejamos convictos de que podemos estar, digamos, a fazer e a prestar um grande trabalho ao setor, seja ele na energia, seja ele nos resíduos, seja ele nos gases e nos gases emitidos, o dióxido de carbono e do óxido de nitroso, mas realmente são abordagens que pela primeira vez, através deste projeto, estamos a fazer neste setor para que as empresas se sintam, digamos, mais confortáveis na sua implantação e no seu desempenho económico, social e ambiental. Também vão ser criados neste estudo algumas estimativas de emissões de GEE em 2015, 2030, 2035, 40, 45 e 50. Vai haver também uma plataforma online de partilha de informação, incluindo ferramentas para estimar a pegada de carbono e a intensidade carbónica dos nossos produtos, definição também de linhas estratégicas de planeamento, implementação e execução das ações. Portanto, há aqui um conjunto de atividades que nós, no final do dia, iremos aportar neste estudo, neste roteiro para a descarbonização, que cada uma das vossas empresas
terá a oportunidade de escolher o caminho que lhe diz mais respeito e que se enquadra mais na sua atividade. O projeto foi um projeto financiado apenas em 500 mil euros. Eu, no final do dia, direi que a utilidade deste projeto será de milhões de euros. É daqueles projetos em que a União Europeia e as entidades portuguesas não tenham que ter complexos de investimento, porque quando dão 500 mil euros de investimento num setor que exporta mais de 3 mil milhões, para fazer um estudo, para fazer um roteiro, para fazer um debate com as empresas do nosso setor, por 500 mil euros, termos realmente um contributo, que é um contributo brutal para que este setor seja realmente mais limpo, mais eficiente, mais económico, do ponto de vista, que seja mais eficiente do ponto de vista económico, social e ambiental, eu fico realmente muito satisfeito por presidir uma associação que se presta a criar este serviço de utilidade pública e de grande valor para o dinheiro que recebe. Este é o verdadeiro value for money daquilo que nós vamos receber e aquilo que vamos aportar a todo o setor. Por isso eu uso sempre uma frase que me dá muito ao trabalho de disseminar, que é: valorizamos a floresta, usamos a madeira, valorizamos a floresta, protegemos o ambiente, contribuímos para a sustentabilidade do nosso planeta. E, portanto, eu acho que por aqui me fico e gostava agora de ter perguntas da vossa parte relativamente a esta minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente intervenção. Eu tenho aqui uma pergunta da Carla Gonçalves, salvo erro, que ela está com a mão no ar, certo, Carla? Não, foi engano, peço desculpa. Ai, foi engano? Sim, Ok. sim, lá mexi por lápis, mas já agora, aproveitando então a oportunidade, gostaria de saber se a intervenção e o programa que estão a incidir, se vai ser já para permitir, por exemplo, o cálculo de pegadas do ano, digamos assim, do ano passado, ou só para o próximo ano, ou seja, relativo ao ano 2025? Carla, muito obrigado. Nós fizemos já esse cálculo da pegada já nas empresas em que fizemos os tais diagnósticos. Eu não sei se elas são 200 ou 250, não tenho isso de memória. Esse trabalho, para quem fez o diagnóstico, está a ser feito. Nós agora vamos fazer um trabalho prospectivo dessa pegada para o setor todo, para os próximos anos, portanto, já para 2025, 2030, 35, 40, 45 e 50. Mas o 25 ainda não terminou, como deve compreender. Mas esse trabalho é já uma estimativa e, portanto, vamos já estimar para 25. Para trás, fizemos já aquilo que era a pegada em cada uma dessas empresas. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Já agora, gostaria de apresentar mais uma, isto depois é curiosidade, ou seja, com o conhecimento que têm de intervenção das empresas do setor do mercado, quais são as áreas consideradas mais críticas e que possam necessitar de uma intervenção mais efetiva e de que forma, uma segunda pergunta, é que poderiam intensificar sinergias entre não só este setor de atividade, mas outros, no âmbito da economia circular, ou seja, promovendo muitas vezes a utilização de resíduos, não é? Que umas possam ter e que possam ser consideradas subproduto ou uma matéria-prima a utilizar noutro tipo de indústria. Obrigada. É uma excelente pergunta, porque de alguma maneira essa pergunta quase tudo, digamos, em que é exatamente o projeto. Vamos lá ver. Numa primeira fase, dizer-lhe que as intervenções que nós aqui detectamos foram muito concentradas naquilo que eu já disse. Portanto, na eficiência energética, na eficiência de processos produtivos, na eficiência de uso de materiais
e aqui vem e entra com toda a força a questão da economia circular, a digitalização e não sei se aqui me referi a algum, mas poderá, portanto, acho que toquei aqui fundamentalmente naqueles que são os mais, digamos, marcantes no nosso setor. Também já falei na energia, portanto. E também gostaria também de abordar a questão da certificação e do cumprimento das normas europeias e da floresta, portanto, também como último. Ora, aquilo que levantou foi só... Portanto, estes são, respondendo-lhe à primeira fase da sua pergunta. Relativamente à segunda fase, que é a nossa associação com outro tipo de setores e a questão do mix de materiais, é realmente uma pergunta bonita e que tem aqui um grande interesse para nós, que é o seguinte: nós entendemos que as empresas e este setor pode no futuro vir a ser também ele próprio um congregador de ideias e de materiais entre outros setores. Imagine que nós, a partir de desperdícios de couro, portanto, dos sapatos, do têxtil, por exemplo, desde logo esses dois, juntando com a madeira, conseguimos fazer um composto, um produto novo, com os aglomerados, com os aglomerados de partículas, e conseguimos desenvolver novos produtos e novas soluções. Portanto, é um desafio. Mas, realmente, isso cai na parte depois já da inovação, que também cai aqui um bocadinho. Era preciso, e vai ser preciso, que numa segunda fase comece a haver conversas entre os setores. E, portanto, a IMP, desde já, está disponível, já agora também o da cortiça. Portanto, os desperdícios de cortiça podem jogar com o têxtil, com o calçado, com o serrinho, portanto, com as madeiras, podemos jogar aqui tudo isto. É preciso que as associações passem a ter uma conversa e um discurso de articulação entre elas, de forma a podermos, digamos, desenvolver esse tipo de produtos e de aproveitamento dos subprodutos de cada um dos nossos, de outros setores. E, portanto, a pergunta é extremamente útil e deixa aqui um desafio muito grande para que a nossa indústria, digamos, se junte com outras e faça essa articulação. A terceira linha da sua pergunta é a tal conglomeração dentro do nosso setor. Sim, nós falamos exatamente nisso, que é, nós temos 250 empresas, mas podemos ter aqui dentro, por exemplo, 20 ou 30 empresas, cujo fator de descarbonização mais importante é, por exemplo, o aproveitamento de energia renovável. Ora, nós, quando formos fazer, digamos, esses workshops que vão ser criados e feitos e, digamos, tratados pelos nossos professores e pelos nossos técnicos que estão ligados aqui a este trabalho, a Essência do Ambiente, o CERQ, a Aditec, aqui, portanto, há aqui um conjunto de entidades que estão aqui, está-me agora a faltar aqui o nome de outra. Estas entidades, quando estiverem nos workshops ligados a trabalhar, vão justamente abordar temas que sejam direcionados para estes temas que eu falei há bocadinho, da energia, e, portanto, essas empresas vão estar muito aglomeradas em termos daquilo que são o seu principal interesse. E, portanto, a pergunta é bem colocada, que é, se nós temos 20 empresas que precisam de painéis solares ou precisam de ter uma energia mais limpa, mais renovável, seguramente podem utilizar esses webinars, esses workshops, para poderem usufruir desse conhecimento acrescentado, já agora também pelo INESC, que também está connosco neste processo. Portanto, era justamente por aí que penso que lhe respondi às 3 perguntas que colocou de uma vez só e que foram muito úteis. Muito obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Podem também colocar diretamente no chat, como quiserem. Vamos lá. Mais uma perguntinha ou duas.
Está tudo com os microfones ligados. Isso é mau. Não, quer dizer que ficaram todos esclarecidos, não é? Certo, certo. Eu acho que Olha, sim. já agora posso questionar. Sim, faz favor. Força. Boa tarde. Olha, eu peço desculpa, cheguei um bocadinho atrasada, uns 5 minutos, e fiquei assim com alguma dúvida. Se tem alguma coisa a ver, eu trabalho na Balbini Faustina há poucos meses ainda, e sei que as minhas colegas já tinham preenchido o inquérito da pegada de carbono através da AIMP. Certo. Só que, entretanto, nunca tivemos qualquer feedback. Eu não sei se isto é alguma coisa que está enquadrado no mesmo projeto. Não está seguramente, se fizeram, está seguramente enquadrado nesse projeto. E eu depois recomendo que fale com a nossa técnica, com a engenheira Altina Ribeiro, porque pode às vezes haver falhas nos envios dos e-mails, ou pode ter aqui existido alguma falha nesse retorno dos dados da análise desse inquérito. Portanto, mas seguramente que foi feito, está bem? Portanto, e já deram feedback às empresas em geral? Sim, já a maior parte, as empresas já têm, portanto, já estão desses relatórios. É que nós, quer dizer, não tive conhecimento. Nós até estávamos a fazer agora, a avançar com essa área, com o cálculo da pegada nos 3 âmbitos, âmbito 1, 2 e 3, e para nós também seria útil ter essa informação. Pronto, mas não hesitem em nos contactar, falar com a Altina, se ela estiver aqui a ouvir-nos, e ela irá entrar em contato convosco e tratar desse assunto, está bem? Está bem, muito obrigada. Obrigada. Mais alguma pergunta? É assim, se quiserem, se não se estiverem a lembrar neste momento, podem também enviar para o nosso e-mail, projetos@essenciadoambiente.pt, que nós fazemos também chegar ao Dr. Vítor, para que possam também responder de forma mais pormenorizada. Acho que não temos mais questões. Não temos mais questões, é só para vos dizer que realmente este setor, do ponto de vista da interdependência, é muito grande. Ainda voltando aqui um bocadinho à pergunta da Carla Gonçalves, que realmente a interdependência, por exemplo, dentro do nosso setor, a própria circularidade é de tal ordem, a interdependência entre empresas é de tal ordem que tudo começa na floresta e acaba na floresta no fundo. E, portanto, é muito bom e bonito nós sabermos que podemos ter um setor muito mais conectado entre ele, desde o corte, abate, serração e embalagem, uma primeira transformação, depois os derivados de madeira, os painéis derivados de madeira e energia de biomassa, as carpintarias. Dentro das carpintarias nós temos uma enormidade de tipologia de empresas e de produtos, o mobiliário e, por exemplo, aqui a Balbino também com a questão do trading. Ora, isto significa que nós só dentro do nosso setor vamos ter que ter realmente essa conversa interna, que não só entre setores. E há bocadinho faltou-me dar esta resposta à Carla, que para além dos outros setores da economia, mesmo dentro do nosso setor, há um grande trabalho a fazer naquilo que é unir as pontas da interdependência entre todos os subsetores deste setor. Se houvesse mais alguma pergunta, por favor. Creio que não temos mais nenhuma questão. Eu vou dar por concluída estas perguntas e respostas. No entanto, se nos chegarem mais alguma questão, nós encaminhamos. Terminamos assim este webinar. Muito obrigada a todos os que dão vida ao nosso ciclo. Eu aproveito só para vos dar a conhecer o nosso próximo webinar,
que será em outubro, e terá o tema da geologia e da transição energética, os recursos críticos para um futuro sustentável. Podem espreitar o nosso site para ficarem a conhecer mais sobre o tema, também sobre os oradores, e podem também aproveitar para se inscreverem. Podem também espreitar o resto dos webinars que temos preparados até ao final do ano. E se quiserem também inscrever-se nos restantes. Acompanhem-nos no nosso website, redes sociais e newsletter, e também no nosso mais recente grupo do WhatsApp, que vamos dando todas as novidades sobre tudo o que nos rodeia. Muito obrigada a todos e até breve. Obrigado.